Olá pessoal, finalizando mais uma aula por aqui, aula de dispositivos semicondutores para o terceiro ano de eletrônica. E hoje, na retomada aí do terceiro bimestre, vamos iniciar falando sobre o amplificador operacional. E hoje eu passei para eles uma experiência prática, onde foi configurado esse amplificador operacional como comparador. Lembrando, para quem não sabe, o amplificador operacional, ele pode ser configurado de algumas formas. Então, pode ser configurado como comparador, somador, subtrator, ele como diferencial, amplificador inversor, não inversor, enfim. Então, existem aí algumas formas de configurá-lo e, consequentemente, nós vamos obter resultados e funcionamentos diferentes. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que é um amplificador operacional? O amplificador operacional, ele é um circuito integrado que tem por característica amplificar sinais, ok? Então, ele vai amplificar esses sinais e ele também pode realizar cálculos matemáticos, como, por exemplo, soma, subtração, derivação, integração. Então, ele é usado para essas finalidades, ok? Então, aqui a gente tem a simbologia do amplificador operacional. Então, ele tem duas entradas, uma entrada inversora, representada pelo sinal negativo, e a entrada não inversora, representada pelo sinal positivo. E nós temos aqui a sua saída, certo? Então, de acordo com os sinais que vão entrar nas suas entradas, ele vai fazer os cálculos matemáticos para a gente obter aqui na saída. Então, pessoal, o que acontece? Dependendo da forma que o amplificador operacional for configurado, ele vai ter funções diferentes. Então, se eu configurar ele para ele ser um comparador de tensão, ele vai fazer a comparação, da tensão, ou seja, dos sinais que estão chegando na sua entrada e dependendo, da forma como ele foi configurado, a gente vai ter um resultado aqui na saída. Ele pode ser configurado como somador, então ele vai realizar soma de sinais e dessa forma a gente vai ter a soma de sinais nessa saída. Ele pode subtrair sinais. Então, os sinais que vão entrar, ele vai fazer a subtração e, consequentemente, a gente vai ter o resultado dessa subtração na saída e assim por diante. Então, tudo vai depender da forma como esse amplificador operacional será configurado. E aqui, pessoal, nós temos a pinagem de um dos amplificadores operacionais mais usuais e mais conhecidos na eletrônica, que é o amplificador operacional 741. Tá? Então, ele é um CI, um circuito integrado, composto por 8 terminais, onde cada um desses terminais tem uma função. Então, aqui eu tenho representado a pinagem desse 741 e a função de cada um desses pinos do CI, certo? Então, aqui a gente tem o pino 1, que é o offset, assim como o pino 5. O offset é um ajuste, que a gente faz quando necessário, quando a gente necessita de uma precisão maior aí no circuito, tá? E dependendo da configuração dele. Aí nós temos as entradas, que é o pino 2 e pino 3. Então, aqui no caso, o pino 2 é a entrada inversora, representada pelo sinal negativo. Nós temos o pino 3, que é a entrada não inversora, representada pelo sinal positivo. O pino 4 e o pino 7 são os pinos de alimentação do amplificador operacional. O pino 4 é a tensão negativa, que é o menos VCC, enquanto o pino 7 é a tensão positiva, que é mais VCC. Usualmente, os amplificadores operacionais, eles são alimentados com uma fonte simétrica. Então, por exemplo, 12 menos 12, 15 menos 15, ok? Então, geralmente, a gente alimenta o amplificador operacional com esse tipo de tensão. Uma tensão positiva e uma tensão negativa, porém simétricas. O pino 6 vai ser a nossa saída.
Então aqui, pessoal, eu tenho o datasheet, né, desse componente do amplificador operacional 741. Então, observem, né, que aqui, ó, eu tenho a pinagem, né, a representação da pinagem, assim como eu ilustrei lá na lousa, tá? Então, aqui os 8 pinos e a função de cada um dos pinos. Então, aqui eu vou ter as entradas, a entrada inversora, representada pelo sinal negativo, a entrada não inversora, representada pelo sinal positivo, a alimentação, né, que é o pino 4 e o pino 7, e a saída aqui, o pino 6, e o offset, pino 1 e pino 5, enquanto o pino 8, ele é um pino não conectado. Fora essas informações, eu tenho aqui o tipo de encapsulamento, então eu posso encontrar ele em DIP ou em SOP, ok? Então aqui esses encapsulamentos, né, que são os formatos que a gente pode encontrar. Então DIP, né, para quando a gente precisa fazer uma soldagem de componente que é necessário atravessar a placa eletrônica, e já o SOP aqui é um componente que pode ser soldado na superfície da placa, né? Então por isso que tem esses dois diferentes encapsulamentos, né? Esses dois diferentes formatos aí. Fora isso, né, eu tenho outras informações aqui no datasheet. Então aqui é o esquema, né, o diagrama esquemático interno do CI. Então, lá internamente do CI, do 741, a gente vai encontrar esses componentes, né? Se a gente pudesse ver, né, a pastilha, né, desse chip, a gente veria esses transistores, resistores. Obviamente que a olho nu a gente não consegue observar isso, é necessário um microscópio. Fora, né, essa informação, né, de como é, digamos, o diagrama interno de um amplificador operacional, eu vou ter outras informações aqui, né? Então, as características elétricas desse CI. Então, tensão, corrente, temperatura, né? Então, aqui a gente tem uma tabela, né? Na verdade, mais do que uma, mostrando, né, essas características. E temos os gráficos de comportamento, né, com relação à performance aí do componente, a questão, né, de dimensões, então isso para o encapsulamento DIP, quando for para SOP, né, então na hora de fazer um projeto para saber se realmente vai ficar bem alocado ali no circuito, se vai caber ou não. Enfim, todas essas informações a gente consegue obter no datasheet. Lembrando que o datasheet é a folha de dados do componente, as informações técnicas. Então, pessoal, o que acontece? Como eu comentei, os amplificadores operacionais, eles podem ser configurados de algumas formas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a configuração de comparador, tá? Então, quando o amplificador operacional ele está nessa configuração de comparador, aqui ele vai ter um ganho infinito. Eu não vou conseguir definir o ganho do nosso amplificador operacional. Por quê? Ele vai estar trabalhando em malha aberta, ele não vai ter nenhum tipo de realimentação. Por isso que dessa forma, o ganho dele vai ser infinito. E como o próprio nome bastante sugestivo, os comparadores, né, eles vão ter a função de comparar sinais. Sinais estes, né, que vão entrar aqui nos pinos de entrada do nosso CI, certo? E nós podemos configurar ele de duas formas. Então, a gente pode ter ele como comparador não inversor e comparador inversor, tá? Então, essas são as duas configurações possíveis para quando eu quiser configurar o meu amplificador operacional nessa função de comparador, tá? Obviamente, né, vai mudar as conexões. Então, a forma como a gente vai conectar esse CI, consequentemente, a forma como ele vai receber esses sinais e fazer os seus cálculos, né, de comparação. E, consequentemente, a gente vai ter resultados aí distintos. Então, vamos analisar aí a função, né, de cada um deles, o comparador não inversor e o comparador inversor. Então, o que acontece? Quando a gente tem um comparador não inversor, significa que na saída do nosso amplificador operacional, aqui no pino 6
do 741, a gente não vai ter uma inversão do sinal. Ele não inverte o sinal quando ele faz o cálculo de comparação aqui das suas entradas. Então, para que a gente não tenha essa inversão de sinal, então a gente vai colocar o sinal de entrada no pino 3, que é a entrada não inversora, e vamos colocar a referência, ou seja, o terra, na entrada inversora, que é o pino 2, representado aqui pelo sinal negativo. Então, a gente vai configurar dessa forma, ok? Feito isso, o que vai acontecer? A gente tem aqui essa relação do que vai ocorrer quando a minha tensão de entrada for maior do que zero e quando a minha tensão de entrada for menor do que zero. Então, aqui no caso, né, eu coloquei 5 volts, certo? Como 5 volts é maior do que zero, então aqui o terra seria zero, certo? A minha referência, né, o terra, representaria o zero. Então, como o 5 é maior do que zero, então isso significa que a minha saída aqui, ela tende a mais VCC, ou seja, a mais 12 volts. Então, nessa condição, o meu CI vai ter na saída uma tensão próxima de 12 volts, ok? Então, pessoal, esse circuito aqui, eu montei ele aqui, ok? Então, aqui a gente tem o nosso CI, o 741, tá? Então, esse CI aqui com os 8 terminais. E eu fiz aqui as ligações. Então, eu liguei, né, a tensão de alimentação, mais 12 e menos 12. E aqui, nesses dois cabos, o azul e o amarelo, eu tô entrando com os valores do sinal, tá? Então, aqui eu vou usar o GND como referência e vou usar a tensão de entrada ou como 5 volts ou menos 12, para que a gente consiga estabelecer aquela condição que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu alimentei aqui meu CI e agora eu vou medir a entrada 3, tá? Então, conforme a gente observa ali, né? Na minha entrada 3, eu tenho que estar com 5 volts, certo? O pino 3, que corresponde à minha entrada não inversora, representada pelo sinal positivo. Então, aqui, ó, tô medindo o pino 3 e o pino 3 está me dando uma tensão próxima a 5 volts, certo? O pino 2, né? Então, mudei aqui. O pino 2 tá entrando GND, certo? Então, o que vai acontecer? O sinal da minha entrada é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, significa que a minha saída, que é o pino 6, vai ter uma tensão próxima a 12 volts, que é a tensão de VCC. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu alimentei aqui meu CI e agora eu vou medir a entrada 3, tá? Então, conforme a gente observa ali, né? Na minha entrada 3, eu tenho que estar com 5 volts, certo? O pino 3, que corresponde à minha entrada não inversora, representada pelo sinal positivo. Então, aqui, ó, tô medindo o pino 3 e o pino 3 está me dando uma tensão próxima a 5 volts, certo? O pino 2, né? Então, mudei aqui. O pino 2 tá entrando GND, certo? Então, o que vai acontecer? O sinal da minha entrada é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, significa que a minha saída, que é o pino 6, vai ter uma tensão próxima a 12 volts, que é a tensão de VCC. Então, agora, pessoal, a minha entrada 3, a minha tensão de entrada vai ser uma tensão menor do que zero, ou seja, menos 12 volts eu coloquei aqui, certo? E a minha entrada 2, ela ainda continua em zero. Então, como a minha tensão de entrada, que está no pino 3,
ela é menor do que zero, então a minha saída tende agora a menos VCC, ou seja, próximo aí de menos 12 volts, certo? Então, quando eu vier aqui no pino 6, eu vou ter uma tensão, né, que tende a menos 12 volts, né? Uma tensão negativa, certo? Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer aquela relação ali, certo? Então, aqui a gente vai ter, quando a minha tensão for maior do que zero, então aqui essa é a configuração do comparador não inversor. Então, basicamente se a minha entrada for positiva, ou seja, maior do que zero, a minha saída também será positiva. Se a minha entrada for negativa, ou seja, menor do que zero, a minha saída também tende a ser negativa. Então, em linhas gerais, é isso que o comparador não inversor faz. Ele não vai inverter o sinal, ok? Então, se entrou positivo, sai positivo. Se entra negativo, vai sair negativo. Agora, pessoal, quando a gente observar o funcionamento do comparador inversor, a gente vai ver que vai ser o contrário, tá? Então, aqui eu tenho as condições, tá? Então, eu tenho essas duas condições, entrada maior do que zero e entrada menor do que zero, ou seja, entrada positiva e entrada negativa. Então, aqui a gente vai ver que o sinal vai ser invertido. Se entrar positivo, a minha saída vai ficar negativa. Se entrar negativo, a minha entrada ela é positiva, certo? Então, ele vai inverter o sinal, certo? Então, que nem eu comentei, tensão maior do que zero, ou seja, tensão positiva, minha saída negativa. Tensão menor do que zero, ou seja, negativa, sai positiva. E aqui, pessoal, para fazer a configuração do comparador inversor, a gente agora vai colocar a nossa referência, ou seja, o nosso terra, aqui na entrada não inversora, que seria a entrada representada pelo sinal positivo, e o meu sinal de entrada, ele vai agora na minha entrada inversora, ou seja, na minha entrada negativa, né? Ou seja, que é representada aí pelo sinal negativo, tá? Então, eu vou colocar uma tensão primeiro de 5 volts, que é uma tensão positiva, porque ela é maior do que zero, e depois, para estabelecer a segunda condição, eu vou colocar um sinal de menos 12 volts, uma tensão de menos 12 volts, para representar esse sinal negativo, menor do que zero. Então, pessoal, esse circuito aqui, tá? Do comparador inversor, eu montei ele aqui, certo? Então, eu já fiz aqui a troca, né, dos cabos. Então, a gente tem no pino 3, que é a minha entrada não inversora, que é representada pelo sinal positivo, o GND, o meu terra, que é a minha referência, e agora na entrada inversora, que é o pino 2, vai estar entrando o sinal de tensão. Aqui no caso, vai estar entrando 5 volts, então aqui no pino 2, né, vai estar entrando 5 volts, e no pino 3 eu vou ter a minha referência que é 0. Agora, como ele é um comparador inversor, tá entrando positivo, então a minha saída tem que ser negativa, né? Então, agora aqui, pessoal, no pino 2, que é a minha entrada inversora, tá entrando menos 12. E aqui no pino 3, que é a minha entrada não inversora, eu mantive o GND, o terra. Então, como tá entrando aqui, ó, negativo, o meu sinal, ele é negativo, porque ele é menor do que zero, consequentemente, lá na minha saída, vai inverter, então vai ficar positivo, por ser um comparador inversor. Então, entrou negativo, saiu
positivo, certo? No caso do comparador não inversor, vai fazer o contrário. Entra positivo, sai positivo. Entra negativo, sai negativo. E esse faz o contrário. Entrou negativo, sai positivo. Entrou positivo, sai negativo.